Salve, salve, rapaziada, ligado em mais um CearáCast, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e estamos iniciando mais um episódio para falar sobre os bastidores do Alvinegro de Porangabuçu. Semana bem tumultuada, último jogo agora contra o Juventude e o treinador Wagner Mancini foi dar uma coletiva de imprensa, até depois a gente fala sobre os bastidores, mas vou primeiro apresentar aqui os nossos convidados ilustres do CearáCast. Estou satisfeito demais de ter vocês aqui, né? Uma honra, convite feito há um bom tempo, e aí eu trouxe aqui João Bandeira Neto, nosso editor do Jogado do Diário do Nordeste. Como é que tá a vida, cara? Tudo bem, Samuca? Prazer enorme estar aqui com você em mais um episódio do CearáCast para a gente debater as notícias do Vozão nessa reta final de Série B, nesse ano que pro Ceará já termina com a próxima rodada e já justamente pensar nesse 2024 que vão ser de muitos desafios pro Ceará. Vamos nessa, vamos fazer história. Com certeza, João Bandeira Neto. E aqui participando com a gente, Breno Rebouças, nosso ilustre lá de Maranguape, mais uma vez aqui no CearáCast. Satisfação ter você aqui, Breno. Valeu, Samuca, de volta aqui ao CearáCast, que eu até já o substituí algumas vezes. Sim. Sempre bom falar do Alvinegro de Porangabuçu, e eu pensei que, por um momento, que o podcast fosse sobre o Bandeira, que você perguntou como é que vai a vida, então eu achei que você ia falar sobre a vida do Bandeira. Você viu que eu sou tão humilde que eu nem falei sobre minha vida, né, cara? É verdade. Eu não vou falar sobre passou direto. Eu vou falar sobre o Ceará, porque eu estou do Ceará. Falar sobre a vida do Alvinegro. Quando tiver o João Bandeira Cash, aí eu falo. Pronto, aí sim é qualidade. Eu sou muito da humildade, é importante frisar isso. Gosto disso. Perfeito demais. E aí, falando de um assunto que até o torcedor já sabia, né? O Ceará chega na última rodada da competição sem chance alguma de classificação para a Série A, vai ficar na 11ª colocação, e aí tivemos a coletiva do Wagner Mancini, né? E aí eu queria saber de vocês, a coletiva do Wagner Mancini, os pontos que ele colocou lá sobre renovação de atletas, que ainda vai ser conversado depois da partida contra o Juventude, projeção para 2024, ele mais uma vez reafirmando que vai ficar, que vai montar o elenco, vai ter carta branca para poder montar um time do começo, falou sobre como vai querer o elenco do Vozão, o esquema tático e também os jogadores que ele espera contar, compromissados com o time do Vozão no próximo ano, e eu quero saber de vocês. A coletiva do Wagner Mancini é um alento para o torcedor do Ceará? Como é que vocês avaliam? Olha, Samuel, eu acho que o principal, na minha interpretação dessa coletiva do Mancini, foi a certeza que ele fica. Porque quando o Mancini foi contratado, ele pegou um Ceará com chances boas chances de acesso, ficou no meio do caminho esse sonho do acesso, o Ceará não conseguiu subir, e aí ficou a quase 7 rodadas, se eu estiver enganado, me corrija, o Ceará apenas cumprindo tabela nessa Série B. Jogando, fazendo tênis já pronta, e aí ele, vários momentos, disse, vamos encerrar com dignidade, tem que ter dignidade. A gente viu nas últimas partidas um Mancini escalando o time muito mais para pensar um 2024, modelo de jogo, abriu mão de várias peças, né? Por exemplo, sacou o Chay do time, improvisou um zagueiro no meio de campo, ou seja, isso já demonstra claramente que ele não conta com o jogador da próxima temporada. Então, assim, ele foi fazendo algumas peças, mas sempre eu ficava na dúvida. Ele aguenta até o final dessa Série B? Quando terminar a Série B, ele tá fazendo um Ceará para pensar 2024 ou apenas para realmente cumprir tabela? Ontem não. No caso, na última quarta-feira, não. Ele deu a entender claramente que já faz parte dessa montagem do elenco do Ceará, que já pensa esse Ceará 2024, que já pensa no objetivo do acesso do ano que vem. Isso é muito bom. Isso dá o alento, né? Eu vou usar essa palavra. Dá um alento para o torcedor que, pelo menos, começa a dar sinais de uma reconstrução, de uma organização do time para 2024. Porque se o treinador da atual temporada chega ao ponto de dizer assim, não, nós vamos organizar o time em contratações e um novo modelo de jogo, é sinal de que algo já está sendo pensado para o futuro. Eu não tinha dúvida que o Mancini tinha vindo para o Ceará para ficar para o ano que vem, porque o Mancini é um cara que geralmente ele disputa, ele orbita ali entre clubes da Série A. Dificilmente ele está em clubes da Série B, a não ser às vezes um América Mineiro, alguma coisa do tipo. Então o fato do Ceará ter ido buscar um cara que como o Mancini, que geralmente está no mercado de Série A, eu já entendia que ele não estava buscando só para complementar a Série B, até porque quando o Mancini chegou as chances eram pequenas. E o Mancini falou na coletiva, né? Eu cheguei com chances matemáticas, mas eu sabia que as condições psicológicas eram muito pequenas. E foi o que aconteceu. Ele não conseguiu levar o time à Série B. Muito embora tenha começado até bem, com 2 vitórias e tudo mais. Então eu não tinha dúvida que ele ia permanecer. A minha situação de pensamento era até que ponto o Mancini vai ser influente nessa reformulação do time? Até que ponto o Mancini vai conseguir
colocar ali a mão para mexer nessa equipe, para reformatar, para fazer com que o time tenha a cara dele em 2024. E ficou muito claro que nesse primeiro momento o Mancini tem uma autonomia altíssima, né? Primeiro porque a gente não tem um departamento de futebol todo formulado, a gente não tem os dois principais cargos, o diretor de futebol e o executivo de futebol. Segundo porque o Mancini é um cara que deu suporte ao presidente, como ele mesmo falou. No momento em que o João Paulo não tinha sequer o Ricardinho, que hoje é o assessor do departamento de futebol, e o João Paulo Sanches, que é o coordenador de futebol, mas que de mercado é um executivo, quem segurou as pontas do departamento de futebol foi o Mancini. Ele que definia quem estava fora, quem estava dentro, quem era o jogador que já poderia não ter ali um certo interesse de sinalizar. Foi tudo ele que fez. Então, nesse momento, essa primeira parte do trabalho é toda feita pelo Mancini, né? E a partir do jogo do Juventude, ele vai poder começar a comunicar esses jogadores, quem interessa, quem não interessa, quem pode ir atrás de renovação. É óbvio que não é o Mancini que vai negociar renovação, é óbvio que não é o Mancini que vai negociar salário com os jogadores que ele quer, mas ele já deixou claro que existe contatos com representantes de atletas que interessam, então ele fez a primeira triagem. Quem do elenco me interessa, quem não interessa, quem do elenco vocês devem buscar uma renovação, seja por empréstimo ou seja tentar ampliar o contrato, e quem eu quero que não está aqui. Ele não sei se ele já passou uma lista, mas eu imagino que ele já tenha feito essa triagem. Ele até comentou na coletiva que ainda não dava para pensar e ir atrás de nomes, porque boa parte dos clubes ainda estão envolvidos diretamente. Não, ele falou, ou na Série B ou na Série A. Ele falou que não está avançado, mas que conversas já existem com os representantes. Bem longe, né? Sim, mas isso quer dizer que ele já fez uma triagem. Isso quer dizer que já tem nomes que interessam ao Ceará. Eu acho que hoje, muito mais do que essa triagem, Bruno, é a noção de quais peças você vai trazer. Claro. A gente sabe que, por exemplo, o Ceará vai ter para o próximo ano a folha salarial bem menor do que tem esse ano. É um outro ponto que eu não tenho certeza. É você fazer mais com menos. Eu não tenho certeza desse ponto, Samuel pode até abordar isso depois, porque ele fala em projeto ambicioso. Isso me deixou com uma pulga traseira no eu não sei. Até porque o Guilherme Pequeno, quando ele veio aqui, justamente por isso que eu fiquei nos últimos episódios do Ceará Cast, ele fala que o Ceará vai utilizar o valor que vai ser recebido da Liga Forte Futebol. Então o Ceará pode ter, sim, um saldo de salário um pouco maior em relação até mesmo a este ano, porque vai ter um valor já dado. A ideia de que o Ceará ia... Que o próprio Guilherme Pequeno tinha falado. Exatamente. É esse o ponto que... É algo que ainda não está muito claro, porque assim, não está muito claro pro torcedor, pra gente da imprensa, tipo assim, quanto é que o Ceará vai ter para trabalhar em 2024. Isso é fundamental. Isso é um ponto-chave, porque se você... como a gente espera que o Ceará, quando houve a queda de divisão, você meio que consegue manter o orçamento, porque o orçamento é feito um ano antes. Sim. Então, assim, o dinheiro que o Ceará usou esse ano e gastou esse ano foi pensado em 2022. Caiu, usa o orçamento de 2023. O do próximo ano está sendo pensado esse ano. E aí onde vem um ponto. Se o Ceará vai ter uma queda brusca nos valores que serão gastos, ou como o Jair falou, como o Pequeno falou, vai manter. Vamos ver. É justamente esse o ponto, Bandeira, porque o Guilherme Pequeno, que deu entrevista aqui no Cearacast. Você falou Guilherme? Não, eu falei Jairo. Depois você falou Guilherme, tu corrigiu. Perdão. O Guilherme, que deu entrevista aqui no Cearacast, ele falou isso, a questão do dinheiro da Liga. Mas o mesmo Guilherme Pequeno tinha dado uma entrevista ao Jogada no primeiro tempo, falando que o Ceará pensava até em limitar dentro do orçamento um teto para salário. A possibilidade. O nossa folha tem que ser até X% do orçamento. Então, eu tenho essa dúvida. E quando o Mancini fala em projeto grandioso, eu fico me perguntando, grandioso em que sentido? Será que o Ceará vai ter de novo uma das maiores folhas dessa Série B? Será que o Ceará entendeu que não, eu preciso para subir investir de novo? Porque o Ceará pode ter entendido o seguinte, não, eu investi alto esse ano, mas eu mudei muito treinador, eu tomei decisões erradas. Ano que vem, com decisões corretas, investir no mesmo, eu posso subir. É isso que eu tenho dúvida. Mas só para finalizar aquilo que eu estava dizendo antes do Mancini, fica muito claro que o primeiro passo, o pente, sem ser o pentinho, aquele pente mais que deixa passar algumas coisas, o Mancini já fez. Não quer dizer que ele tenha selecionado, eu quero jogador tal, tal e tal, que vai trazer, porque pode ser que, por exemplo, ele tenha interesse em trazer o Samuel, que joga em outro clube, mas ele não sabe se o Samuel tem outros times atrás também. Mas eu acho que esse primeiro momento de separar do elenco quem pode ficar e quem pode sair, quem ajuda e quem não ajuda, e de fora quem interessa, eu acho que isso o Mancini já fez. Pelo que ele falou na coletiva,
Eu acho que isso ele já fez. E aí o resto é com o executivo de futebol, com o diretor de futebol, que vão aí para as negociações, que vão para a parte prática, financeira, o que é que eu tenho que pagar de multa para dispensar, ou se o jogador, o que é que eu tenho que ir atrás de quem para renovar o contrato, e quanto é que eu tenho que gastar para contratar essas peças novas. E essa coisa de um Ceará audacioso para 2024, né? Essa reformulação que deve acontecer. Até convido você que está ouvindo a gente, ou então acompanhando a gente no YouTube, ou na TV Diário. Se você não assistiu o episódio anterior, que tem o Guilherme Pequeno, vai lá no YouTube do Jogada SVM, tem lá o episódio completo, o Guilherme Pequeno detalha toda a situação e até a busca por um executivo de futebol e um CEO que vai chegar para organizar o Ceará internamente. Ainda falando sobre essa coletiva do Wagner Mancini, essa identificação dele com o clube, com o Ceará, acaba facilitando ele adentrar em outros espaços, né? Ele não é um ídolo do Vozão, como foi com o jogador, não foi com o jogador, mas como técnico ele espera manter ali uma boa relação. E o torcedor do Ceará vê nele com bons olhos, né? Um cara que tem a verdade na sua palavra. E ele falou com todas as palavras, né? Que ele quer um time compromissado, um time com experiência, mas que tem ali uma queda na média de idade, né? Porque ele acha o time do Ceará um pouco mais acima do que o necessário. Queria saber de vocês também sobre essa situação de esperar até a última rodada para poder conversar. No ano passado, para a gente ter uma ideia, o Ceará contra o Juventude, no mesmo Juventude, foi para o último jogo já com um time bem misto, muitos jogadores já estavam de férias. O Ceará está errando nesse planejamento de esperar o último jogo, já que não está valendo mais nada, para poder conversar com os atletas sobre renovação e até mesmo contratos com alguns jogadores? Eu acho que não, acho que a boa parte desses jogadores não interessa mais ao Ceará, pra ser sincero. Então assim, se eu tô pagando, se o contrato vale até dezembro, bota os caras pra jogar mesmo. O que eu acho, pegando um pouco do que você falou sobre o Mancini, é que ele chegou a um Ceará com uma pressão bem menor. Vou te falar por quê. Porque é o quarto treinador do ano, é aquele cara que a torcida disse assim, ou a gente tem paciência, ou a gente aguarda o que vai ser, ou vai ser mais um que a gente vai queimar facilmente. Por quê? Porque o Mancini chega no Ceará numa situação totalmente atípica. Quarto treinador da temporada, o time com remotas chances de acesso e com um pensamento muito mais para o ano que vem, né? Então assim, ele está há mais ou menos uns 2 meses, 3 meses no Ceará, pensando em 2024. Isso não é muito comum no calendário do futebol brasileiro. Você espera o treinador terminar o campeonato, termina, encerra ali o ciclo, contrata um outro, como foi o Mourinho. O Mourinho chegou no início da temporada, em janeiro do Ceará, participou de toda aquela montagem do elenco, treinamento, pré-temporada, começa o cearense, é demitido à véspera de uma final do Copa do Nordeste. Ou seja, o Mourinho fez todo aquele trabalho de início de ano. O Mancini não, tá fazendo de final de ano para começar o início. Então assim, é algo muito atípico. Então, espera-se muito de um trabalho promissor do Mancini para 2024. Em 2023, ninguém cobrou ele, não teve cobrança, não teve pressão, apenas disse assim, segue, leva o barco até o porto, né? Vai levando o barco aqui, assume aí e só entrega, só traga o barco para o porto. Para 2024, não. É outra pressão, é outra história. Ele vai ter a responsabilidade de montar o elenco, usar as peças que ficaram em 23 e dar resultado. E o futebol é cruel. Se você inicia uma temporada com tropeços, com dificuldades, o Ceará tem 2 competições muito, muito legais de acompanhar no início do ano. É o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. Então, se você começa o ano mostrando resultado, agradando ao torcedor, você vai ficando grandão para chegar até maio para começar a Série B. Mas assim, antes de pensar na Série B de 2024, o Mancini vai ter 2 provas de fogo, que é o Campeonato Cearense, onde seu maior rival busca uma conquista inédita, e a manutenção na hegemonia do Nordeste. Então, antes da gente começar e pensar como é que vai ser Ceará ambicioso de 2024 na Série B, o Mancini vai ter 2 pressões muito grandes para controlar no início do ano. Eu acredito que o grande diferencial do ano passado para esse ano, quando você falou aí da reta final, é que no ano passado o rebaixamento ele era um baque muito grande em relação a 5 anos de Série A. Você via que a diretoria tinha como se fosse levado um soco e estava ali meio que atordoada, tinha pressão em cima do Robinson para entregar o cargo, tinha muita coisa, então eu acho que o cenário era um pouco diferente. Esse ano eu acho que há muitas rodadas o Ceará já entendeu que o acesso não viria e ele foi digerindo nesse período de jogos sem valer muita coisa, porque, tipo assim, até o Ceará não tem chances reais mesmo há umas 6 rodadas, mas
ele disputou em umas 4 rodadas onde ele tinha chances remotas. E ali ele já estava digerindo todo o assunto de que o ano não tinha sido bom. E o Mancini veio e o Mancini traz já chega com o pensamento de 2024. A coletiva dele deixa muito claro isso, que ele veio aqui para 2024, a gente sabia. Quando o Mancini veio, a chance era remotíssima. E ele até começa bem, mas depois os resultados vêm de derrota e a gente já sabia que ia ficar fora. Então a diretoria teve um tempo para ruminar essa temporada de uma Série B ruim e se preparar já para o ano que vem. Então eu acho que se ela termina essa Série B já muito com a cabeça do ano que vem. Então por isso que eu acho que é diferente do ano passado. E o Mancini diz até isso, eu não vou colocar logo aqui no mercado internamente quem fica, quem sai, porque isso pode mexer com o último jogo e ele quer que o último jogo, como é em casa, no PV diante do torcedor, seja um jogo que o Ceará pelo menos faça uma partida competitiva. Ele não quer que alguns jogadores digam assim, se eu não vou ficar mesmo, então eu não vou pro jogo, o que é que eu vou fazer aqui? Mas a gente sabe que alguns não vão ficar, o próprio Kaique, a gente já sabe que tem propostas de outros clubes, que não deve ficar, não foi procurado. O Chay e o Kaique Gonçalves são os 2 atletas que não participam da atividade do Ceará, que a gente já sabe. acompanha. Então, assim, internamente, os próprios jogadores, o Bandeira tem toda razão. O jogador que não vai ficar, ele já sabe que não vai ficar. Ele já sabe, não precisa dizer, ele tem noção. O cara tá lá no dia a dia. Mas isso só vai ser oficializado depois que terminar o jogo, né? No dia seguinte, todo mundo vai estar de férias. E aí comunica para alguns, isso aqui já deu, foi bom aqui a passagem ou não foi boa. E tudo bem, a gente sabe que os laterais não devem permanecer também, os que vão acabar contrato. Então eu não vejo dificuldade nisso. Acho que a ideia do Mancini é só deixar esse burburinho para depois da partida para não afetar nada. Mas, claro que dentro do clube, dentro do elenco, as pessoas já têm noção de quem é que vai permanecer ou não. Tem muita gente que tem contrato, que eu acho que também não vai permanecer. Sim. Não é o fato de você ter um contrato longo que vai te fazer estar lá. Tem peças que o Ceará vai tentar negociar. O Nicolas, por exemplo, é um cara que tem times muito interessados. O Paysandu está muito interessado no Nicolas. Não pode pagar o salário dele todo, porque o Nicolas ganha bem. Mas certamente para o Ceará é mais interessante ele dividir o salário do Nicolas e não ter a responsabilidade de pagar tudo, porque ele não foi bem nessa temporada e ter outra pessoa dividindo com ele. Então, tem muitas peças aí que já estão observando outras situações no mercado. E eu acho que isso tudo vai vir à tona rapidamente assim que terminar a Série B, porque o Ceará já estabeleceu até data para começar os trabalhos pensando em 24. Isso, o Ceará que começa a pré-temporada no dia 26 de dezembro com treinos remotos para os seus jogadores e no dia 2 de janeiro de forma física aqui no CT de Porangabuçu. Falando ainda de 2022 para 2023, agora esse traslado de ano, vocês citaram o Gustavo Mourinho. A pressão e a cobrança para o próximo ano vai ser maior pelo Wagner Mancini já ter aí um conhecimento de Ceará, vai estar alguns meses já no cargo do clube, sobre uma montagem de um time coerente para o ano em que o Ceará pretende ter um ano audacioso para o ano, pretensioso para o ano de 2024? Eu acho que não só pela questão dele já estar preparando o time desde antes, né? Dele tentar, e ele tem dito que quer levar uma base de maneira de jogo já pro ano que vem, para não começar 100% do zero, né? 100% do zero é ótimo, né? Para não começar do zero. Ele quer levar uma estrutura, uma filosofia, um jeito de jogar, já para começar no que vem desse ponto de partida. Mas eu acho que além dessa questão, o ponto principal é o torcedor do Ceará há muito tempo não vê o time se apresentar de uma maneira que ele quer, de uma maneira convincente, do jeito que ele gosta. Então acho que a pressão é muito maior por isso. Olha, já foi a Série B toda com o time oscilando muito, tem raras partidas onde o Ceará sobrou na Série B, e o que o torcedor vai querer é que o Ceará passe a se apresentar bem. Acho que esse é o cenário. O torcedor não vai aguentar esperar, vamos ver aí até o fim do estado da Copa do Nordeste para ver se melhora para a Série B do ano que vem. Não, peraí, a gente já passou uma Série B toda numa situação complicada. Quer ver logo pro ano que vem uma situação diferente. E é o que foi prometido. As palavras utilizadas são audacioso, time que jogue atacando, que tenha velocidade, transição rápida. É isso que o torcedor vai cobrar. Ele vai pegar pela palavra. É o que está sendo prometido hoje. Né? Em novembro de 2023, está sendo prometido uma situação que o torcedor vai querer ver quando começar a temporada 2024. E eu acho que diante dessas promessas entra muito também a questão financeira com isso. Mas só para voltar um pouquinho, eu acho que essa pressão vai ser ainda maior para 2024. Novos jogadores vão chegar, novos goleadores, um novo elenco, e eles vão carregar sim essa pressão. Mas eu não estava aqui no elenco que caiu.
Eu não estava no elenco que permaneceu em 23, mas a pressão em 24 vai ser justamente por quê? Porque cada ano que você passa na Série B, você perde 2. Né? Porque, por exemplo, o Ceará não subiu em 23. Ou seja, vai lutar em 24 para tentar subir para jogar a Série A em 25. Então, nessa brincadeira, você já ficou 23 e 24 fora da elite nacional, fora das melhores cotas, fora dos melhores patrocinadores, das melhores torneios que você pode lutar para disputar. A Série B é um limbo no futebol brasileiro muito, muito cruel. Porque quando você disputa uma Série B, você está longe de outras pretensões. Você está longe de jogar um torneio internacional, que o Ceará quer jogar esse tipo de torneio. Você está longe das grandes marcas estamparem sua camisa, de melhores cotas, da própria CBF que premia os clubes na Série A. Então, assim, o 2024 vai começar, mas você só vai sentir o bom em 25. Esse é o peso da Série B. Por isso que a Série B, você tem que lutar o máximo para bater e voltar. Para bater e voltar. É cair e tentar já subir. Então, esse 2024 do Ceará vai ser um ano de desafio, de pressão. E aí eu acho que onde entra, talvez essa mudança de opinião, ou essa mudança de discurso da diretoria, quando ela fala que, a primeiro momento, vamos limitar o teto de gasto, e agora já vem uma outra história de que vamos usar o dinheiro da liga para tentar fortalecer o elenco. Eu fico sempre com o pé atrás, eu acho perigoso muito isso, quando você usa demais dinheiros que já são de anos para frente. Porque a conta chega. No futebol a gente vê claramente isso. Um Cruzeiro teve que passar pelos problemas que passou, Vasco teve que passar por problemas que passou, justamente porque antecipavam cotas, porque dinheiro planejado para longo prazo você usa todo em um ano só. Então, é sempre muito arriscado você fazer isso. Se o projeto der certo, beleza, no ano seguinte a gente vem. Então, uma das marcas que o torcedor do Ceará se acostumou foi o time muito saudável financeiramente ao longo dos anos. Não resta dúvida. O time teve um projeto vitorioso por um bom tempo na Série A, teve um time muito sanado de dívidas fora de campo, de questões trabalhistas, e isso é muito louvável. E assim, não dá para tentar subir a qualquer custo, vendendo e gastando a qualquer custo. Tem que ser muito racional nesse momento. E esse boletim financeiro deve sair agora no final do ano. Já foi adiado. Isso. Né? Importante dizer isso. Esse balanço foi adiado. O Guilherme Pequeno, ele até cita que o valor que o Ceará projeta para 2024 também consta ali o valor de vendas de atletas, né? A base do Ceará também está em jogo. E a gente vai ver nos próximos capítulos do Vozão como é que vai ser este balanço projetando a próxima temporada. Que o Ceará pretende ter ali um elenco mais enxuto, né? O Wagner Mancini, nas suas palavras, ele deixa isso bem claro. Hoje, para a gente ter uma ideia, o Ceará tem cerca de 33 atletas no seu elenco. Isso já contando com alguns jogadores que já saíram. Tinha ali uma faixa de 36 jogadores no começo da temporada. Hoje a gente tem 33 e pro ano que vem o Wagner Mancini projeta 24 jogadores que ele quer ali diminuir. Ele falou. É bem curto, viu? É muito perigoso. Ele quer 24 porque jogadores. Se você pensar que um time tem 11, você vai ter praticamente tem um reserva para cada posição. E dois, que mais deve o terceiro goleiro. E mais dois ele de fora. Eu acho o muito terceiro curto. goleiro. Até porque... Não, sem contar os goleiros. Então, é 24 sem contar os goleiros. São 27, mais ou menos. Isso, por aí. É realmente um elenco enxuto, porque... depende muito. O Ceará, por exemplo, é um time que sofre muito. Vai lá. Principalmente que sofre muito de lesão. Né? E é uma coisa curiosa que a gente falou aqui algumas vezes já. As lesões do Ceará, elas não são, a maioria não são em jogo, elas são em treino. Isso. É uma coisa que não dá pra entender. Como é que o time se lesiona tanto em treino que nem o Ceará? E aí entra a questão de cartões, entra outras situações que você não consegue prever. E aí, 27 jogadores, né? Porque são 24 com os goleiros. Eu acho bem enxuto, é muito no limite. E o Ceará disputa Cearense, Copa do Nordeste, Série B, Copa do Brasil. Só isso são 4 competições. E aí você pode chegar um momento, a final da Copa do Nordeste ano que vem, ela vai ser em julho. Você pode chegar num momento que você vai estar disputando a Série B, a Copa do Brasil, a final da Copa do Nordeste. Quer dizer, eu acho bem arriscado. É uma quantidade bem arriscada. Ele fala de 24 atletas que vão vir para o Ceará, que estarão no elenco do Ceará, porque ele quer contar com mais 6 da base. Ele diz que em todos os clubes que ele passou, ele gosta de ter 24 jogadores ali no elenco
geral e mais 6 jogadores que ele Legal, agrega da base então para poder observar. Aí já vai pra 33 jogadores. 33. Aí já é uma coisa É melhor. porque a base você não contrata, né? Então já fica ali de sobreaviso, ó. Se der ruim aqui, eu chamo alguém de lá pra completar. Mas assim, eu acho, mesmo assim, Breno, muito delicado, porque aí você vai ter que fazer uma seleção ainda mais rigorosa do seu elenco, né? Porque uma coisa é você ter 35 jogadores no elenco e durante os treinamentos você ir peneirando e tirando quem você acha que é o modelo ideal. Porque se você tem 24 jogadores e um reserva para cada posição, ou é o titular ou é o reserva 500. Você não tem onde arrumar outra coisa, porque tem um desafogo. Ou você tem aquele que tá jogando muita bola e o segundo tá ali no mesmo nível. É muito curto, é muito curto. Porque... Eu acho que esse tipo de planejamento de você trabalhar enxugando desse jeito é arriscado. Mas se ele já disse que teve essas experiências em outros clubes, resta o torcedor Mas o confiar. Bandeira falou uma coisa que é importante. A margem de erro ela fica muito pequena também. Uhum. Porque ou você tem 2 caras, o titular e o reserva, que estão bem ali parecidos, porque em tese a base às vezes não entrega a mesma coisa, ou você praticamente não tem assim um espaço para você respirar. A não ser que ele seja um cara que gosta de fazer improvisações, como ele, por exemplo, pegou lá o Santos e transformou num volante. O Jean Carlos, né? O Jean Carlos, que ele tá volante. botando mais atrás, como segundo volante. Que não é um modelo, não é o certo. Não é o certo, Ele improvisou mas você porque pode ele já achar... chegou com o elenco fechado. Mas você começar a montar um elenco, mas às vezes você faz improvisar... isso e dá certo. Vamos lembrar, por exemplo, aqui, quando 2021, puxando o exemplo do Fortaleza, o Vojvoda colocou o Crispim numa posição que ninguém imaginava e deu certo. Às vezes você consegue achar. Às vezes você faz uma modificação e você encontra, né? Uma peça, um jogador que faz uma função diferente. Não sei se é o caso do Mancini, mas realmente eu acho esse elenco muito enxuto. Eu entendo as vantagens, talvez você consiga controlar melhor e tal, porque você, com menos jogadores, acho que tem mais oportunidade das pessoas de todos jogarem, não que gerar insatisfação, mas é realmente mais arriscado, especialmente por essa questão de você não saber quando você vai perder um atleta. Num momento que às vezes é decisivo e tal, e você pode perder 2, 3 jogadores ali e aí faz toda a diferença. E em entrevista recente, o Wagner Mancini ele tinha dito que para 2024 ele quer um Ceará mais jovem. E se a gente pegar a régua do Ceará hoje, tem alguns atletas que passam dos 35 anos fácil ali, para 2024 ver como é que fica até a contratação e a renovação de alguns jogadores, né? E aí ele cita sobre experiência. Experiência não é um cara que tem 40 anos de futebol, mas não tem títulos, não tem conquistas, não tem vivência no futebol. Por exemplo, ele até cita o Juninho, que tem 35 anos, jogador lá do América Mineiro. Joga pra caramba, né? Sempre quando a gente faz jogo do Juninho, a gente elogia muito o jogador, porque ele tá sempre muito bem fisicamente, e o Wagner Mancini falou sobre isso, né? Ele citou que o Juninho é um cara que ele tem experiência de jogo, é um cara que tem vivência, tem títulos, e que, apesar dele ter 35 anos, ele tem uma doação, ele se doa mais do que um cara de 20 anos. Os testes físicos do Juninho são espetaculares. E aí foi até perguntado se o Juninho tá ali na lista de jogadores para contratar. Vamos pegar um jogador que atua no futebol cearense, o Ciel, exatamente. 42 anos e fez a melhor temporada da vida, né? Artilheiro, então, assim, cara. Com o Mancini tem razão quando ele fala gol isso. lá e lô. E aí eu fico na dúvida sobre alguns jogadores que a gente tem no elenco alvinegro, né? Tipo o Luiz Otávio, 35 anos. Chatos. Isso. Eu acho que são jogadores que tem uma história muito legal com o Ceará, tem uma identificação muito grande com a torcida. O que foi feito não deve ser apagado, porque o Ceará ele tem que preservar os seus ídolos, mas são ciclos que se fecham, são ciclos que se encerram. E vivem o pior momento. E é importante que isso seja feito da forma mais natural possível. Entendeu? Não tem problema nenhum o Ceará chegar ao final do ano e dizer assim: Luiz, obrigado por tudo, valeu, você fez parte da nossa história, das conquistas de Copa do Nordeste, conquistas, mas não temos mais interesse em renovar com você. Boa sorte no mercado. Richard, obrigado. Você participou de campanhas maravilhosas na Série A, participou de títulos, mas também não interessa. E é isso, tá tudo bem você encerrar ciclos, fechar da melhor forma possível, é também sinal de gratidão. É você respeitar a imagem, a estrutura. O que o Ceará fez com o Ricardinho foi excelente. O Ricardinho não tinha mais nível para estar no Ceará, todo mundo entendia disso, mas era o maestro, era considerado o ídolo. O Ceará fez uma baita homenagem,
fez uma apresentação, o jogador assinou com o Botafogo, que na época jogava a Série B, né, Sim. não se deu muito bem lá, mas deixou o caminho aberto pro Ricardinho ir, continuou sua carreira, também ninguém é obrigado, tô falando que o Luiz Otávio tem que se aposentar, não, procura outro clube, tenta novos ares, talvez renda muito mais, mas não vem rendendo mais, que o Ceará precisa dessa renovação. Então assim, e hoje, só volta o Ricardinho volta pro clube como um funcionário, como um grande atleta que é. Então eu acho que é isso, você encerrar ciclos. É isso que o Ceará precisa fazer com alguns dos seus atletas. Citei 2 exemplos, Luiz Otávio e o Richardson. Tem que fazer isso. O Richardson e o Luiz Otávio, eles chegam a essa idade mais avançada, mas no pior momento. Eles não estão num momento bom. E é muito compreensível se o Ceará disser para eles que não quer essa renovação, não quer a permanência. Eu acho que faz todo sentido. Quanto a Luiz Otávio, porém, se o Ceará tiver interesse, por exemplo, de olha, o Luiz Otávio, a gente avaliou aqui por todo o contexto. Eu acho que o Richardson comprometeu mais do que o Luiz Otávio. Sim, o Luiz Otávio, em dado momento, ainda era o zagueiro que passava mais confiança no Ceará, mesmo que a defesa toda fosse instável. Então, eu acho que o Richardson não renovaria. Mas o Luiz Otávio, se o Ceará quiser considerar toda a história dele, quisesse, por exemplo, dizer o seguinte, olha, a gente vai renovar com mais um ano para você encerrar a carreira aqui, eu também não veria problema, né? desde que ele não fosse a principal referência da zaga. Uhum. Ele ficaria, mas o Ceará iria buscar 2 zagueiros para ser titulares, né? Dois homens em bons momentos, que tivessem feito um bom 2023 para serem os zagueiros titulares, e o Luiz fosse uma opção. Eu não acho que o Luiz pode ficar mais como o principal nome da zaga, a principal referência. Sim. Eu acho que você pode aproveitar a liderança que ele tem junto aos jogadores, você pode aproveitar a identificação que ele tem com o clube, a entrega dele em campo, mas eu não deixaria mais ele sendo, tipo assim, olha, se eu tiver que confiar em alguém, vou confiar aqui 100% jogar todas as minhas fichas no Luiz Otávio. Não, eu não apostaria mais todas as fichas nele, se fosse para renovar por mais um ano. Mas também se o Ceará dissesse, olha, Luiz, a gente entende que acabou o ciclo, sempre foi muito importante, é um ídolo do Ceará, mas a gente encerra por aqui. Eu também acho absolutamente normal, nenhum tipo de problema, porque você tem que analisar também a última temporada, e a última temporada do Luiz também não foi, especialmente se você lembrar as outras temporadas, não foi uma boa temporada. O Luiz Otávio tem 35 anos, o Richardson tem 32, vou colocar outros nomes aqui no bolo, né? O Thiago Panhussá tem 33 anos e ele também tem contrato com Vozão até 2024, então o Ceará vai conversar com o jogador para ver se ele continua ou se ele é emprestado a outro clube, né, que ele veio do futebol japonês e pouco foi aproveitado naquilo que se esperava dele, né, do rendimento que ele tinha anteriormente. E aí eu vou passar para outro ponto, sobre reformulação e, como nas palavras do Wagner Mancini, reconstrução do Ceará. Essa reconstrução que ele fala, ele quer um time que jogue a Série A, mas que é um time que internamente também seja um clube de Série A. Não, no caso de acesso. Que vai brigar por acesso, mas que seja um clube também que jogue, que tenha estrutura de Série A. Pra você, ele falou desse jeito, nesse sentido, de que precisava ter essa reformulação. Subir em 2024 já fica com a lei que 25. Exatamente. Reformulação dentro e fora de campo. Para fora de campo, a gente está vendo agora uma discussão nos bastidores do Ceará sobre esse estatuto, uma comissão outra comissão está querendo abrir um novo estatuto, né, Breno? E aí... Foi feita uma reunião essa semana no Ceará com conselheiros para discutir situações do estatuto, mas até onde a gente sabe, o pessoal da comissão que está redigindo o novo estatuto não participou. É estranho que você faça uma reunião para discutir o estatuto e quem está redigindo não esteja, não participe, não discuta, não Ou esteja seja, nem junto. chegou ainda a ser apresentado e aí já meio que já tem dois... Já ali uma outra ala discutindo alguma coisa a respeito do estatuto. Não é o caminho. E com o detalhe de que você não tem também... você não sabe nem o que o novo texto vai dizer, porque não está pronto. Então, assim, eu acho curioso. Mas você já quer discordar de um texto que nem ficou pronto ainda. Isso. A gente está até buscando mais informações, mas houve sim uma reunião com conselheiros para falar sobre estatuto, que ainda não foi apresentado o novo texto, está sendo redigido pela comissão que foi, não sei se foi eleita ou se foi, como é que a gente fala? Se ela foi escolhida diretamente pelo presidente, mas uma comissão foi designada para fazer especificamente isso, né? Sim. E aí é até um detalhe interessante disso que ele fala, sobre a estrutura interna do Ceará, porque o time ele não tem um executivo, não tem um diretor de futebol,
Mas dentro do Ceará existe um racha, né? No Conselho Deliberativo do Ceará existe duas alas, né? E isso é normal em qualquer clube, mas no Ceará está se inflamando ainda mais com essa situação do clube não conseguir o acesso ainda nesta temporada de 2023. É só um detalhe interessante que eu fiz questão de trazer aqui pra gente, né? Porque o Wagner Mancini fala que até para tentar ajudar o Ceará, ele tá fazendo outras funções. E aí é até uma dúvida que eu tiro com vocês. Essa história do treinador sair do papel dele de ficar ali nas quatro linhas e partir para a questão interna de conversar com os jogadores, é saudável para o treinador ou é um desgaste a mais para ele junto ao clube? Eu não acho que seja desgastante, porque o Mancini, repito, tá fazendo um papel porque você não tem um departamento de futebol. O Ceará tem demorado muito a escolher esse departamento. Eu entendo a situação, a gente quer acertar, a gente quer trazer o melhor nome, mas é um departamento que é crucial para esse momento de janelas, né? De janela não, desse momento de mercado. O mercado, especialmente dos clubes da Série B, começa a se aquecer agora em novembro, porque a Série B, ela acaba antes da Série A. E aí, como é que eu vou para esse momento de mercado sem ter um departamento de futebol formado? Eu acho que a diretoria tinha que ter pensado nisso também. Eu entendo, eu quero trazer o melhor nome, eu quero buscar, mas eu tenho que estar com a diretoria pronta para quando começar o aquecimento ali das negociações. Porque senão vou ficar para trás. E o Mancini, acho que ele tá pelo contrário, acho que ele tá se desdobrando e dando uma ajuda ao Ceará em começar esse trabalho, em começar essas discussões, em já observar alguns nomes, para que quando o pessoal chegar, o diretor de futebol, o executivo de futebol, ele já tem um ponto de partida, para não começar do zero. Ó, tá aqui, ó, já tem uns nomes aqui, já tem essa análise aqui que o Mancini fez, e vamos partir daqui. Pelo contrário, acho que ele tá prestando um serviço a mais ao Ceará nesse momento. Mas sabe o que é o mais delicado disso tudo? É porque você acaba também deixando na mão de uma só pessoa, no caso o Mancini, um peso muito grande de decisão. Sim. Quando você não tem ninguém para compartilhar suas decisões, você dá muito poder e dá muita responsabilidade ao Mancini. E é muito arriscado, porque a gente conhece do futebol quanto a pressão é grande. E se o Mancini, que está sendo responsável por ser diretor de futebol, ser treinador, motivador, gerente de futebol, se ele for tudo isso e tiver maus resultados dentro de campo, a gente sabe que não vão lembrar dele como diretor de futebol. E esse era o ponto que eu achava que era a única coisa que poderia fazer o Mancini não ter continuado pro ano que vem. Porque ele vem para 2024, mas eu pensei assim, já imaginou se o Mancini vem e ele não consegue nenhuma vitória? A pressão externa vai aumentar e isso pode acabar culminando na saída dele e acabar com o projeto, exatamente. Então assim, o Mancini diretor de futebol, Mancini vitórias, gerente, Mancini motivador e Mancini treinador, numa só pessoa, é muito delicado. Porque se o Mancini treinador não tiver resultado em campo, pouco importa a pressão se ele montou um elenco, se ele tem um planejamento. Foi dado carta branca a ele, para ele montar justamente porque tinha essa lacuna. Então, assim, esse planejamento de 2024 do Ceará, a gente já falou de jogadores, já falou de sondagem de elenco, de treinador mantido, mas passa muito também para o aspecto fora de campo. O Ceará precisa ter um departamento de futebol. Não se justifica você 3 meses, completou 3 meses? Foi. Que o Albeci e o Juliano saíram? Não, 2 meses do Juliano Camargo. Pronto. Dia 25 de setembro ele foi demitido. Não se justifica. Dia 2 faz 2 meses do Albeci. Do Albeci. Então, assim, você já vai completar 2 meses que você não tem um diretor de futebol, que você não tem um gerente de futebol. Ah, mas eu vou contratar pra quê? Se não tá valendo nada. Não, mas você já tá pensando em 2024. Você não tá mais pensando na Série B. A Série B já acabou há 7 rodadas atrás. Você tá pensando em 24. Então você precisa ter nomes. Por que não se chega a esse nome? A gente conversou com o João Paulo no jogar do primeiro tempo, acho que tá com 1 mês mais ou menos. Sim. Não, já tô aqui, viajei, saí de Fortaleza porque eu tô vindo buscar o nome, vim pra contratar aqui. Cadê esse nome que não chega? Cadê essas pessoas que não aparecem pra compor a diretoria do Ceará? É importante essas pessoas. O planejamento começa primeiro dentro de uma sala de reunião, com 4 pessoas boas, bem intencionadas, com nomes na mesa, para você... Aí começa. O futebol não se ganha quando o juiz apita. Não se ganha num gol. O futebol se ganha dentro de uma sala, primeiramente dentro de uma sala, organizando o planejamento. Como é que você vai organizar um planejamento se só tem o Mancini e o João Paulo? Você só tem o Mancini para dizer que ele, para entrar em contato com o empresário, para entrar em contato com o agente jogador, para depois chega o João Paulo para negociar com o diretor do outro clube, e não tem mais ninguém.
Não é por aí que você começa a pensar o 24. Você começa a pensar o 24 com pessoas boas, profissionais capacitados. É aí onde o Ceará tem que começar a pensar. E é legal isso que o João tá falando, porque tem um detalhe também interessante. Como a diretoria do Ceará, nos últimos anos, por conta de uma ideia de um modelo de gestão mais centralizador, como ela não desenvolveu lideranças internas. Porque o Albeci e o Juliano saem, e não tem ninguém dentro da diretoria, da diretoria não remunerada, né, estatutária, que possa ficar nem como interino no departamento de futebol, para dizer, olha, Saiu todo mundo. enquanto eu tô atrás do executivo, o João Bandeira vai assumir aqui de maneira interina cuidar do departamento. Não tem. Não tem essa pessoa, porque nos últimos anos o modelo do Ceará era um modelo muito mais centralizador, voltado para o presidente, tudo era resolvido por ele. Tinha os dirigentes, mas tudo, a palavra final, a batida de martelo, a autonomia era do presidente. E aí isso fez com que, na minha opinião, não se desenvolvessem pessoas que tivessem o discernimento de dizer assim, olha, enquanto eu não tenho um cara, você assume, você cuida desse apartamento, você vai tocando. Não tem esse cara. Tanto é que o Ceará fez a Vozão Academy, aquela coisa toda, para desenvolver essas peças, porque não tem no clube hoje. E isso eu acho que é uma das dificuldades de não ter sido anunciado o diretor de futebol. Porque o diretor estatutário tem que ser uma pessoa interna. E a única pessoa que a gente ouve falar mais hoje é o Israel Portela. Por quê? Porque ganhou coisas da base. Mas é um cara que tem outras coisas para resolver. Ele não pode estar o tempo todo dedicado ao Ceará. E até poderia, se ele fosse um profissional. Que já começa daí, né? A grande pedra no sapato do Ceará é essa questão desse diretor estatutário que não pode ser remunerado. Isso. Né? Eu acho que esse é o grande gargalo. Não existe trabalhar de graça. Pô, ninguém trabalha de graça. Que Hoje mundo é esse? Que você você sai da sua função, seja um empresário, seja um funcionário público, seja um diretor de uma empresa, que você sai, peraí, gente, eu vou sair aqui porque de meio-dia, de 2 da tarde a 8 da noite, eu tenho que trabalhar no Ceará. Quanto é que tu ganha? Não, nada. É só porque eu sou legal. Outra coisa, o cara tem... isso não existe. O cara tem você um trabalho pode de até vida ter. dele. Você pode até ter com duas coisas. Primeiro, ou você tem profissionais ruins, mal capacitados, qualquer um pode assumir aquilo lá, ou você vai ter abrir margem para ter um outro tipo de ganho. E aí é que é o delicado da história, né? Então, assim, os profissionais bons, os profissionais que estão no mercado bons, eles são remunerados. E são pagos e muito bem pagos. E tem que pagar bem mesmo, porque se faz um trabalho bom, você tem que ser bem remunerado. Não sou contra. Jogador até ganha altos salários. Se ele for bom, meu amigo, vale. Afinal, o ruim é jogador. O ruim é pagar barato a jogador ruim. Afinal, virou Cara até... é jogador... O cara é jogador ruim. Né? O cara é jogador ruim. Não existe... Se o cara... vou contratar um diretor de futebol, o cara vai ganhar 100 mil por mês, mas o cara é simplesmente respeitado no mercado. Quando ele fala com o jogador demonstra interesse, ele vem porque tem confiança no profissional, gere bem o elenco, tem uma transição entre diretoria e comissão técnica. Então esse cara merece ganhar 100 mil reais e ponto. Porque ele vai dar retorno ao clube. Não dá, você tá com, vou botar aqui o Breno, que de meio-dia a 2 da tarde, no horário de almoço dele, ele vai lá ser o diretor do Ceará. Pô, aí não dá, cara. No mundo do futebol hoje, isso não tem mais espaço. E outra, né? Virou um jargão os clubes hoje dizerem que o clube de futebol hoje é uma empresa. Se o clube de futebol é uma empresa, ele tem que agir como uma empresa. E ninguém trabalha para nenhuma empresa gratuitamente. O Bandeira tem toda a razão. Você já imaginou? O cara tá aqui na empresa dele, no trabalho dele, aí amanhã o clube vai e perde, tá no momento de crise. Esse cara, qual a tranquilidade que esse cara tem para ir trabalhar no que ele faz? E para andar em alguns lugares, porque tem dirigente que quando a situação tá ruim, desaparece, o cara não pode sair na rua porque é hostilizado, e esse cara, e como é que ele vai... Não, agora, olha, nesse momento aqui eu não sou dirigente, nesse momento eu sou o trabalhador da empresa tal, eu só sou dirigente mais tarde. Não tem essa separação, sabe? Então, ou você vive o clube ou você não vive. E eu acho que essa é uma das mudanças que talvez venha no novo estatuto, que a comissão está redigindo, e que tem que vir, tem que vir. Não existe uma presidência do clube não ser remunerado. Não existe você ter diretores e não ser remunerados. Essa eu acho que é um dos principais pontos. Se o Ceará quer se profissionalizar, quer realmente entrar mesmo num seleto grupo de ter bons profissionais, tem que remunerar as pessoas. E isso está sendo discutido, né? Esse novo estatuto que vai ser criado e vai ser colocado para apreciação no Conselho Deliberativo do Ceará. Ontem também na coletiva, né? Na coletiva de quarta-feira, teve um detalhe interessante que foi perguntado ao Wagner Mancini, acho que já tinha acabado a coletiva, inclusive, mas lá no Jogada SVM a gente teve
os bastidores depois, né? Que ele foi perguntado sobre o executivo, né? Se os nomes que estão no jogo, estão na mesa, ele conhecia, já tinha trabalhado. Ele falou, um dos nomes aí já conheço aí do mercado e tal. Aí ficou aqueles burburinhos, né? O pessoal comentando, quem será e tal, poderia passar por aqui. Tem um cara que tá lá no Corinthians, mas aí é apenas suposição, né? A gente conversando lá nos bastidores, os repórteres. O André Figueiredo, né? Que ele trabalhou com o Mancini lá na Chapecoense, passou pelo Ceará aqui em 2021 e hoje ele é o gerente de futebol do Corinthians. Além do André Figueiredo, né? Esse foi um nome que estava sendo conversado, porque enfim trabalhou com o Wagner Mancini, a gente estava brincando por lá. Outros nomes estão sim sendo especulados, né? Foram sondados em alguns casos. O Eduardo Freeland, tem o William Tomás, o Rodrigo Caetano, que hoje está no Atlético Mineiro, tem contrato até o final deste ano, e aí tem uma questão, né, que o Atlético Mineiro vai virar SAF, como é que fica a situação do Rodrigo Caetano por lá? Então, são alguns nomes de peso, este último então nem se fala, tem credencial para estar no time de Série A, sim, mas que o Ceará foi atrás, então esta ideia de colocar a chave do futebol do clube para um cara, o Ceará tá indo atrás, tá tentando ser assertivo. O fato do Ceará ter ido sondar, eu não sei se fez proposta ou não, mas do Ceará ter interesse e conversar, buscar o Rodrigo Caetano, mostra que o time tá pensando alto. Sim. Claro, eu não sei, você falou uma coisa correta, o Rodrigo Caetano ele é um cara que tem mercado de Série A, e eu acho que dificilmente ele vira. O Ceará me surpreenderia muito se anunciasse o Rodrigo Caetano. Não que ele não tenha condição de ter o Rodrigo ou de pagar o Rodrigo, claro que tem. Até porque senão não teria sondado. Uhum. A questão é que eu acho que o Rodrigo hoje ele tem mercado em muitos clubes da Série A e eu não sei se ele faria esse movimento de nesse momento vir para a Série B. Ele tá saindo do Atlético Paranaense no fim do ano. Do Atlético Mineiro, perdão. E dizem que o Corinthians teria interesse nele, enfim, aquela coisa toda. Mas mostra que o Ceará tá com a cabeça voltada para uma coisa grande. O Freeland, que você falou, que foi o cara do Avaí, mas o Avaí brigou embaixo. Quando ele chegou, o Avaí já estava montado. Ele ajudou a permanecer o Avaí na Série B. O William Tomás foi um cara que já passou pelos times do Sul, do Grêmio, o Inter. Então, estão discutindo com pessoas que passaram por grandes clubes, né? O Freeland passou pelo Flamengo antes. Então, eles estão conversando com nomes, né, que têm experiência em clubes de massa, em clubes que têm pressão, porque o Ceará tem pressão, em clubes que fazem investimento maior, já que o Ceará deve ser, de novo, um investimento alto nessa Série B, para os padrões de uma Série B. Eu acho que isso é importante. Você não pode pensar em qualquer nome, você tem que pensar em nomes experientes, qualificados e que possam agregar. O Ceará tem demonstrado, até por essa demora, eu acho que está demorado, mas até por isso ele também mostra que está tendo critérios para escolher esse cara que vai ser o responsável por tocar para frente o departamento de futebol. E aí o Alvinegro de Porangabuçu, a gente vai falar agora um pouquinho, já na reta final do nosso CearáCast, sobre a projeção do Wagner Mancini para 2024. Hoje ele está ali com 12 jogos à frente do Ceará. São 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Estes números dão algum prognóstico do Ceará de 2024 ou vocês acham que vai ser outro? O Ceará não tem nada a ver? Acho que esse ano ele é um ano... Você pode levar poucas coisas, sabe? A campanha do Ceará na Série B você aproveita poucas coisas. O Ceará teve uma segunda divisão, uma campanha altamente medíocre, né? Mediana demais. Em nenhum momento o time lutou pelo acesso, em nenhum momento o time esteve no G4, né? Você passar o campeonato inteiro, não entrar nem sequer no G4 com um time que tinha um orçamento que o Ceará tinha, com o investimento e o aporte financeiro que foi feito, foi muito pouco. Então, assim, é uma campanha na Série B para você realmente ignorar, de fato mesmo, e levar pouca coisa para o próximo ano. Eu acho que fica muito a questão do trabalho do próprio Mancini, né, que foi iniciado, e também alguns jogadores que começaram a render mais quando ele chegou, né? É o caso do Eric, é o caso do Léo Santos, do Jean Carlos, o próprio Jean Carlos. Né? Jean Carlos que estava muito variando isso, mas aí a gente viu realmente o quanto ele deu uma melhorada nessa reta final de Série B. Dito isso, eu acho que pouca coisa a gente leva para o próximo ano do Ceará nessa Série B. E você, Brenão, o que a gente pode dizer? Eu acredito que de fato ele está tentando levar pelo menos uma ideia, uma filosofia, mas eu imagino que o Ceará vai mudar bastante. Eu acho que o Ceará vai mudar muito de elenco e com outras caras. Ele mesmo falou o que ele quer mudar. Ele quer um ataque mais veloz, ele quer um time que seja mais propositivo, ele quer um time mais jovem, ele quer... Então ele já estabeleceu o que ele quer, que são diferenças desse ano. Mas ele quer levar pelo menos um modelo, uma filosofia, um jeito de se trabalhar, um modus operandi, digamos assim, para que o jogador esteja acostumado.
A partir de agora a gente vai fazer assim. Porque esse ano de 2023 o Ceará teve muitas mudanças nesse processo. Cada treinador que chega tem o seu processo. O Mourinho tem o dele, o Guto tinha o dele, o Barroca tinha o dele. Então, o Ceará esse ano não conseguiu ter nenhuma cara. Se você perguntar hoje qual é a característica principal do Ceará, você consegue dizer, Bandeira? Nenhum. Eu não consigo. Não consigo. Não Qual tem a cara, o característica? time não tem cara, o time não tem um modelo de jogo. Um modelo, exatamente. E eu acho que é isso que o Mancini quer estabelecer desde o início pro ano que vem. Perfeito. Como eu chamei no começo o Bandeira, vou aqui agradecer, Breno, nosso Silvio Santos aqui. Obrigado pela sua participação no Seracast. Pois é. Você quer que eu faça? Opa, é isso, cara. Você tinha dado... Olha só. Pois bem, satisfação participar aqui mais uma vez do Seracast. Me convide mais vezes, viu? Opa, pode deixar. O convite vai estar na sua mesa. João Bandeira, Você obrigado, vai convidar o cara. Bandeira mais Na vezes? hora, Faço das palavras do Breno as minhas. Viu? Um abraço pra Aldenora, né? Sempre uma querida ajudando a gente no nosso suporte Muita aqui, água, né? Reclama até da água. Aldenora, forte abraço. Muito obrigado pela Valeu, Sandro, é paciência. sempre um prazer a gente falar de Ceará, falar desse futuro de Ceará e que a gente possa, nos próximos programas, cada vez mais falar de um Ceará que está realmente se reconstruindo e que seja tudo aquilo que o Wagner Mancini falou, dessa reconstrução, desse Ceará muito mais imponente para 24. Eu quero Perfeito. terminar matando uma curiosidade de quem está acompanhando o programa, posso? Diga lá. Essa frase que você está carregando aí ó, na sua camisa. Faça alguma coisa hoje para que você possa se orgulhar de você mesmo no futuro. Olha aí, depois disse que não sabe inglês. Esse homem é sensacional. É um diferenciado aqui na nossa redação. Vai para a frase do dia lá no nosso mural. Beleza. Pessoal, muito obrigado a você que acompanhou aqui no nosso Cearacast, na TV Diário. Agradeço demais. Acompanhou da metade? Vai lá no YouTube do Jogada SVM, vai estar o episódio completo, a gente falando sobre o Wagner Mancini e a projeção de um Ceará de 2024. Agradeço a audiência, deixa o seu like, compartilha com os amigos e até a próxima aqui no Cearacast.